E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e hoje nós teremos mais uma videoaula. Aí hoje vai estar abordando o tema sobre consciência corporal na dança. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! E aí galera, como eu disse ali na introdução, hoje o tema que vai ser abordado vai ser a consciência corporal voltada para a dança. Desde já eu peço desculpas porque algumas horas no vídeo eu dei uma gaguejada, não ficou muito legal a videoaula, mas é porque hoje eu estou cansado com a dor de cabeça, então aí deu uma falhada na hora. Acontece. E no mais, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe, comente, porque essa parte é muito importante para ajudar o canal a crescer e para eu saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos e façam sugestão de novos temas, tá bom? Então, segue a videoaula. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa é mais uma aula para os meus alunos do terceiro período do curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade Pitágoras Itabira. E hoje será abordada a consciência corporal na dança. Então, sem mais delongas, vamos dar início à aula. Definição de consciência corporal. É a capacidade que o ser humano tem de perceber o próprio corpo. E no caso dos bailarinos, como o nosso tema é dança, esses precisam ter a percepção do corpo do outro, do corpo do seu parceiro de dupla, no caso, ou se for um grupo todo, a percepção do corpo dos integrantes desse grupo. O esquema corporal é a consciência do próprio corpo e como forma de comunicação pelo mesmo. Significa que no esquema corporal é quais são as partes do meu corpo, como ele é formado. E fazendo um gancho com o vídeo anterior, a capacidade da expressividade, que é a capacidade de se comunicar por meio do corpo. A imagem corporal seria a forma como o indivíduo se enxerga. E essa fase, ela começa a surgir, ser mais evidente durante a pré-adolescência. Como as imagens aqui embaixo podem representar, a consciência corporal, como eu disse, são aquele momento em que o indivíduo ele vai perceber o próprio corpo. E como eu disse aqui nessa imagem, aqui na parte inferior, ele tem que perceber o corpo dele, o espaço que ele vai ocupar e o espaço dos seus companheiros de dança. No caso do esquema corporal, seria essa imagem aqui do meio, representando as partes do corpo humano. Como exemplo, e a imagem corporal seria aqui dessa moça se enxergando no espelho. Então, para vocês verem que na cabeça dessa jovem, a imagem projetada no espelho ela não corresponde ao corpo real dela. Nesse caso aqui, ela está se imaginando mais gorda. Entendeu? Então, isso aqui é uma imagem que pode representar um problema, um distúrbio psicológico, né, principalmente em jovens que tentam buscar o padrão de beleza imposto por mídia e por aí vai. Não vou aprofundar muito nesse tema porque ele não é parte da aula, foi só um ponto de curiosidade. Conhecimentos básicos para a dança. Nós temos três pré-requisitos aqui de habilidades corporais que são importantíssimas para a dança ser executada. Então, é a noção de equilíbrio, que nada mais é que a estabilidade de um corpo que ele se encontra antes ou depois da ação de forças externas. É importante lembrar que essa definição de equilíbrio ela lembra um pouco
assim, para a dança, tá, gente? Sempre lembrando que está voltar para a dança. Um pouco a definição do conceito de inércia, lá na mecânica clássica, que seria a capacidade de um corpo permanecer parado em movimento, retilíneo, uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Então, nesse caso aqui do equilíbrio, ele tem essa característica, que é o estado do corpo permanecer em movimento, uniforme ou em repouso, a menos que alguma força atue sobre ele, anulando essas forças. Tá? As forças têm que ser anuladas para que exista equilíbrio. E o equilíbrio pode ser dividido em 3 subtipos. Equilíbrio estático, que é aquele equilíbrio que a pessoa vai permanecer parada. E também podemos ter o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio que a pessoa vai ter em movimento. E o equilíbrio de recuperação. Deixa eu explicar os 3. O equilíbrio estático, vamos utilizar essa imagem aqui do rapaz se equilibrando na corda bamba. Nesse caso aqui, se ele estiver parado na corda, é um equilíbrio estático. Se ele estiver em movimento, estiver andando pela corda, aí vira equilíbrio dinâmico, porque é caracterizado pelo movimento realizado por esse indivíduo aqui. Mas vamos supor que esse indivíduo resolve dar um salto na corda e cair sentado nela e permanecer em cima da corda. Esse seria o equilíbrio de recuperação, porque ele realizou um movimento que perdeu o contato com a corda e reestabeleceu esse contato com um movimento diferente, se estabilizando naquela posição. Poderia ser, por exemplo, o giro de um bailarino durante um passo de dança. Ele faz o giro e ele para o corpo após aquele giro. Então isso também seria um outro exemplo de equilíbrio de recuperação. Passando para o próximo tópico, nós temos a lateralidade. A lateralidade é a capacidade de controlar os lados do corpo simultaneamente ou não. Então seria a noção de direita, esquerda, podendo trabalhar de forma simultânea os braços, por exemplo, fazendo giros com os 2 braços ao mesmo tempo para a mesma posição, ou executar giros alternados com os dois braços ao mesmo tempo, ou também movimentar o braço direito e perna esquerda. Nesse caso seria uma lateralidade cruzada, um exercício de lateralidade cruzada. Esse é o conceito de lateralidade. Aqui temos mais um tópico falando de ritmo, lembrando que o ritmo foi conceituado na aula anterior com mais de um exemplo, e hoje vai ser um exemplo de ritmo voltado para a música e dança, o nosso exemplo. Então, algo que é presente na vida do ser humano desde o nascimento até a morte, nesse caso aqui fala do ritmo do corpo humano, o ritmo vital para aquele corpo, organismo se mantenha vivo. E no caso da dança, consiste em movimentar o corpo sozinho ou acompanhado de acordo com o ritmo musical. Então, se for uma música mais lenta, o corpo vai se movimentar de forma mais lenta. Se for uma música mais animada, o corpo será movimentado com uma forma mais animada, mais rápida. Tudo bem? Condições para o equilíbrio corporal. Então, é possível que o equilíbrio aconteça a partir da interação de 3 sistemas do corpo humano: sistema visual, vestibular e proprioceptivo. O que seriam esses sistemas? Visual, como o próprio nome diz, já diz que ele está relacionado, que ele corresponde, ele pertence ao sentido da visão. É aquela adaptação que os indivíduos fazem a partir do que eles estão enxergando. O sistema vestibular, ele é baseado na audição e ele se encontra dentro do ouvido, as regulagens desse sistema, do ouvido interno. E o proprioceptivo,
é aquele sistema dos movimentos motores, execução dos movimentos realizados pelo corpo, devido ao movimento, circunstância ou situação. E também nas condições para equilíbrio corporal nós podemos citar aqui a caminhada e transferência de peso na dança, que isso nada mais é do que o deslocamento ritmado de maneira confortável, mantendo o equilíbrio, elegância, agilidade e graciosidade dos movimentos. Então, seja, a caminhada da dança não seria como se fosse uma caminhada nossa normal. Pode acontecer de forma normal dependendo da coreografia? Pode, mas ela vai ser direcionada pelo ritmo daquela música, da música que estiver tocando no momento. Aqui na imagem nós podemos ver um equipamento que chama quinosfera ou sinosfera. Esse equipamento ele é utilizado na educação da dança, em escolas de dança, de balé, por exemplo, eles utilizam muito esse equipamento. Não são todas as escolas que têm ele, mas é uma ferramenta bem importante, que ela ajuda a corrigir a estética do posicionamento durante a dança. Percepção sinestésica. A percepção sinestésica é a capacidade de perceber a organização do corpo no espaço. Trata-se de um processo ativo de interpretação da manifestação sensitiva e representa o conhecimento de um sujeito ou uma vivência corporal. A percepção sinestésica, como nós podemos ver aqui na imagem, ela pode ser caracterizada pela forma com que esse corpo está posicionado no espaço, naquele local. Por exemplo, nessa imagem aqui, essa moça está de costas. Então, essa percepção, ela tem que identificar a posição que ela está ou partes do corpo dela sem ela ter o auxílio visual. Por exemplo, se ela estiver com os olhos vendados e alguém pedir para que ela levante o braço direito e depois pegue esse braço direito e encoste no joelho esquerdo, isso é a noção de percepção sinestésica. Então aqui são vários posicionamentos que essa moça está executando nessa imagem. Então, seja, se ela estivesse com os olhos vendados, por exemplo, ela teria que executar essas mesmas posições de acordo com os comandos de alguém que fosse passar para ela, ou não, mesmo, como eu disse, mesmo ela não tendo esse auxílio visual. Seria, por exemplo, a pessoa comer com os olhos vendados ou os olhos fechados. Então, ou seja, ela sabe onde fica aquela posição da boca, do nariz, dos olhos. Tá bom? Percepção corporal de acordo com o desenvolvimento as fases de desenvolvimento de Piaget. Então, voltando lá no desenvolvimento motor, nós temos aqui, voltados para a dança, 3 conceitos que seriam o corpo vivido, o corpo percebido e o corpo representado. O corpo vivido é a fase de desenvolvimento da criança que vai do 0 aos 3 anos de idade, onde que a criança ela se encontra no espaço. E é o momento que a criança ela começa a perceber um grande número de estímulos e ela começa a utilizar esses estímulos para que ela monte seus padrões corporais ou de comportamento. Por exemplo, é a hora que a criança chora porque está com fome, ou naquele momento onde que a criança vai ser desfraldada e ela começa a ter noção dos estímulos fisiológicos dela, para que ela possa ir até o piniquinho ou ao vaso com auxílio de um adulto para poder fazer suas necessidades. É o momento que ela sabe quando ela está com sede e começa a pedir água. Então, essa fase que é caracterizada, a fase do desenvolvimento que é caracterizada dos 0 aos 3 anos de idade. A partir dos 3 anos de idade até os 7, nós temos o conceito de corpo percebido,
pequeno período que é caracterizado pela realidade transmitida por meio de fantasias. Então, ou seja, quando a criança começa a imaginar histórias ou coisas. No exemplo do meu filho, Felipe, que de vez em quando ele aparece aqui na gravação dos vídeos, ele é fã de Pokémon, então ele pega uma mochilinha, chapéu, boné, e umas Pokébolas de brinquedo que ele tem, coloca na roupa e sai pela casa falando que é o Ash Ketchum. Então quem conhece Pokémon vai saber quem que é esse personagem. Ou às vezes quando ele veste a fantasia do Lagartixo, que é um personagem de desenho dos PJ Masks, e ele incorpora aquele personagem do Lagartixo. Então o corpo percebido é caracterizado por essa realidade transmitida por meio das fantasias, tá bom? Onde que a criança imagina histórias e ela participa dessas histórias. Dos 7 aos 12 anos de idade, nós temos o corpo representado. Então, essa fase ela corresponde às operações complexas, tanto motoras quanto cognitivas. E no caso, por exemplo, vai ser a fase que vai ter um refinamento de habilidades adquiridas anteriormente ou aquisição de novas habilidades. Se for levar essa parte para o treinamento esportivo, seria aquela fase da iniciação esportiva, independente da modalidade. Na iniciação esportiva, estou incluindo a dança aqui também, tá, gente? Como forma de esporte competitivo. Onde que aquela criança ou pré-adolescente está adquirindo habilidades novas inerentes daquela atividade que ele está aprendendo. Por exemplo, se for um bailarino, movimentos referentes à dança. Se for um jogador de futebol, escolinha de futebol, vai aprender movimentos de iniciação do futebol. Se for da natação, a mesma coisa. Então, essa é a fase como que eu vou falar? Aprimoramento de habilidades motoras e cognitivas. Inclusive, voltando na imagem corporal, é a partir dessa fase também que os pré-adolescentes começam a ter aquela imagem corporal deles mesmos, de forma positiva, negativa ou neutra. Neutra, eu estou dizendo, é aquele que enxerga exatamente a imagem que ele vê no espelho, por exemplo, como que exatamente ele foi representado. Tá? Não seria o caso, por exemplo, da anorexia, como foi representado naquela imagem anterior, que a jovem se via gorda demais na cabeça dela. Agora nós vamos abordar a noção de postura na dança. De um modo geral, a postura entende-se por uma posição espacial do corpo como um todo ou alguma de suas partes no espaço. A gente está com a posição espacial que você ocupa. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou sentado gravando esse vídeo para vocês. A postura na dança é a posição do corpo ou partes do mesmo, auxiliando na execução de movimentos e na condução de seu par. Então, ou seja, na imagem aqui, por exemplo, ela é caracterizada por uma dança de salão, em que nós temos um casal dançando. Então eles estão executando essa postura de dança aqui da forma mais ereta possível, tentando manter a elegância do movimento para essa situação. Lembrando que ela vai ter uma postura correta, ideal, de acordo com a atividade que o indivíduo estiver realizando. Tá? Postura inadequada. Ela seria o posicionamento errado ou inadequado do corpo com base em sua posição anatômica em determinado momento. E essa posição inadequada ela pode causar lesões, dores, degeneração, degradação e deformidades. Então, por exemplo, vamos supor que uma atividade aqui necessitaria de uma posição X da coluna do indivíduo. A posição ideal seria X. Esse indivíduo realiza uma postura Y, ou seja, está uma postura inadequada. Com o tempo, ele pode vir a desenvolver problemas de saúde naquela região que foi afetada de maneira exacerbada pelo movimento irregular daquela atividade específica. Tudo bem?
Então, dando sequência à aula. Orientação tempo-espacial. Ela é caracterizada pela maneira como o indivíduo se localiza no plano espacial, externo ao corpo, relacionada a ações em determinados intervalos de tempo. Então, isso que é importante. O indivíduo saber identificar a posição do corpo dele com o espaço externo, entendeu? Em determinados intervalos de tempo. Um exemplo aqui dessa imagem, aqui nessa parte superior da imagem, seria esses garotos aqui brincando de pular corda. E essa menina aqui, ela tem que fazer aquela adaptação de utilizando sistemas dela, coordenação corporal, esquema de habilidades adquiridas até um momento para adaptar o tempo certo, fazer aquele cálculo automático para que ela não pise na corda ou que a corda não bata nela durante a realização do salto que ela vai fazer para pular a corda. Então isso aqui seria uma adaptação de tempo, por exemplo, e na de baixo seria uma adaptação de espaço, onde que esse garoto aqui no meio ele teria que abaixar qual a quantidade necessária que ele teria que abaixar o corpo para poder passar debaixo desta outra corda, certo? Então isso são alguns exemplos de noção de tempo e espaço. Outra que poderia ser utilizada seria você pegar uma bola e jogar para uma criança segurar aquela bola. Dependendo da fase de desenvolvimento que ela estiver, ela vai ter a noção de saber se ela vai andar um pouco para frente ou não, ou se ela vai utilizar as duas mãos ou uma mão, por exemplo, para segurar aquela bola, ou qual o tempo necessário que ela vai precisar fazer com que a mão avance até a bola, por exemplo. Tá? Então são vários exemplos de orientação tempo-espacial. Outra parte importante de se saber na dança, voltando lá nos esquemas corporais, são os planos e eixos, os planos corporais e eixos. Nesse caso, os planos corporais seriam linhas imaginárias que dividem o corpo em plano sagital, coronal e transverso, ou plano axial também. O transverso axial é o mesmo plano. Como diz aqui na imagem, o plano coronal é aquele plano que ele divide o corpo em posterior e anterior. Seria frente e costas, por exemplo, de uma pessoa que está à frente e o que está às costas. O plano sagital é essa aqui, pela imagem aqui, ó, o plano coronal é essa parte verde aqui, estão vendo que divide o corpo, como eu disse, frente e trás. O plano sagital ele divide o corpo em direita e esquerda. Então é uma linha que divide o corpo em parte, lado direito e lado esquerdo. No plano axial ou transverso, que seria essa parte que ele divide o corpo em parte superior e inferior, então seria lado de cima e lado de baixo do corpo, tá? E agora nós temos os eixos. O eixo, ele é uma linha reta, real ou imaginária, que atravessa o centro de um corpo, em torno do qual esse corpo efetua ou pode efetuar movimentos de rotação e giros. Tá. Aqui nos planos corporais, essa linha pode ser real também, tá, gente? Pode ser uma linha real ou imaginária. Os eixos, como eu disse, são movimentos de rotação. Vamos imaginar um bailarino realizando um giro em apenas uma perna, um dos pés, tipo uma bailarina de balé clássico. Então ela vai realizar aquele giro, ela está realizando um movimento de giro, de rotação, de giro ou rotação. E se fosse utilizar os planos, por exemplo, corporais, podemos pegar, por exemplo, a articulação do ombro, que ela é uma articulação que consegue realizar movimento de rotação e giro. Tudo bem? O mesmo acontece com os membros inferiores. A perna, que é a articulação aqui do fêmur com a cintura pélvica,
é uma articulação que consegue realizar esse tipo de movimento também, de giro e rotação. Elementos fundamentais na dança. Nós temos a coordenação motora, sincronismo e condução e indução. Na coordenação motora, ela é caracterizada por um conjunto de habilidades e estruturas corporais que subdividem-se em coordenação motora fina ou coordenação motora grossa, que nesse caso pode receber o nome de coordenação motora global também. A coordenação motora fina ela é caracterizada por movimentos, pequenos movimentos, são movimentos mais delicados, como a escrita, pintura, entendeu? Esses são movimentos exemplos de movimentos de coordenação motora fina. A coordenação motora grossa seriam movimentos como correr, saltar, deitar, levantar. Então, são movimentos com amplitude maior. Por isso que ela é conhecida também como coordenação motora global. São movimentos globais, maiores, com uma amplitude muito maior. E não precisa de ter uma precisão tão alta quanto os movimentos de coordenação motora fina. O sincronismo é um estado ou condição de dois ou mais fenômenos acontecendo simultaneamente. No caso de coreografias, é um conhecimento muito importante para o coreógrafo, porque ele tem que saber onde que um ou mais indivíduos vão executar determinado movimento, qual a hora que esses movimentos vão ser executados, certo? No caso sincronismo aqui, por exemplo, vamos pegar um nado sincronizado, que é um esporte olímpico. Então, o nado sincronizado ele é caracterizado praticamente de grosso modo como um balé subaquático, em que a dupla ela realiza o mesmo movimento durante a execução da sua apresentação. Então, esse seria um exemplo clássico de sincronismo. A condução e indução acontece quando alguém conduz o andamento e a marcação da dança e alguém responde a esse estímulo. Então, voltando à imagem daquele casal dançando, passei. Então, aqui normalmente na dança, pelo menos a parte mais antiga hoje em dia tem variações, mas de um modo geral, quem conduz a dança, nesse caso, é o homem. Então, esse homem aqui, esse rapaz, irá fazer a condução da dança para onde a dança vai, a dançarina irá acompanhá-lo e a mesma vai ter a reação a esse estímulo, fazendo com que ela possa acompanhar com a melhor maneira possível a condução do seu parceiro na dança. Por hoje foi só isso. Quem quiser pode seguir as referências que estão aqui no vídeo, na imagem. Professores podem, como eu sempre digo, podem ficar à vontade para utilizar meus vídeos como material de suporte em suas aulas. E no mais, muito obrigado pela participação e pela atenção que vocês me dão todo esse momento. Um abraço e um beijo para todos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu disse, se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Siga o canal nas redes sociais, principalmente no Instagram, que sempre tem uma reportagem científica lá. Para quem quiser aprofundar no tema que foi abordado, vai seguir as referências do vídeo na descrição, na hora da postagem, e tem aquelas também ao final da apresentação. Porque, como eu sempre digo, a premissa mais importante do Império Científico são as referências. Então, até mais, galera. Um beijo para todo mundo. Até mais.